Sejam bem-vindos ao meu vídeo 26 e eu queria vos apresentar o que é que vamos falar acerca deste vídeo com literacia financeira com Pedro Valdegato. Portanto, é a queda da FTX, que é a Cryptocurrency Exchange, e será que isto atingiu o Bitcoin? Sam Bankman-Fried versus Bernie Madoff e a crise de 2008 com o Lehman Brothers, e a explicação dos esquemas de fraude da FTX. Portanto, FTX versus token FTT versus o hedge fund da Alameda Research são os temas que nós vamos falar deste vídeo. Caso vocês ainda não tenham subscrito o meu canal, subscrevam, façam um like nos vídeos, partilhem pelo maior número de amigos e façam um clique também no sino, que é para terem todas as notificações dos vídeos que eu faço. Portanto, falando destes temas que vos apresentei, pergunto a vocês: a queda da empresa FTX e tal como o Bitcoin foi atingido por este escândalo? Existe uma comparação entre o CEO da FTX e a Crypto Exchange, o Sam Bankman-Fried e o Bernie Madoff, que vocês se lembram em 2008 do banco Lehman Brothers, quando houve a crise de 2008, e tanto o Madoff na altura admitiu ter feito um grande erro do esquema financeiro da pirâmide num país que é os Estados Unidos e que não perdoa os esquemas financeiros fraudulentos. Portanto, tanto até agora ainda não admitiu o Sam Bankman-Fried tenha feito nenhum esquema fraudulento. E queria partilhar com vocês realmente essa mesma notícia do Sam Bankman-Fried, em que ele realmente admite que não fez nenhum esquema fraudulento, mas realmente ele fez. Tanto o fundador da FTX, do Sam Bankman-Fried, se declarou como inocente, tanto no último dia 3 de janeiro de 2023, e Sam Bankman-Fried, fundador da falida exchange Crypto FTX, declarou inocente das acusações criminais, estabelecendo uma batalha legal de alto risco contra duas pessoas próximas a ele, tanto ex-parceiros dos negócios. E as autoridades acusaram o Bankman-Fried de roubar fundos de clientes da FTX para cobrir os empréstimos contraídos pelo fundo de cobertura da cripto, que era afiliada da FTX, que é a Alameda Research. E dizem que ele usou esse mesmo dinheiro para investir em outras empresas e doar para campanhas de políticos de ambos os partidos para influenciar as políticas públicas. E após o pedido de falência da FTX em novembro passado, 2022, Bankman-Fried, ele insistiu que não cometeu nenhuma fraude e os fundos dos clientes não eram conhecidos por terem sido mal utilizados. Portanto, mais de 1 milhão de pessoas podem ter sido afetadas pelo colapso da FTX, disse o advogado Daniel Sasson. E ele pode atender até 115 anos de prisão se for considerado culpado de todas as acusações. Portanto, os Estados Unidos não perdoam este tipo de situações e, como vocês sabem, isto não, este tipo de esquemas fraudulentos não são admitidos. E o Sam Bankman-Fried e a sua história da FTX e da FTT, que é o seu token, e a Alameda Research, que é uma espécie de pesquisa do hedge fund da Alameda, que eles criaram em 2017. Portanto, o Sam Bankman-Fried saiu de uma empresa chamada Jane Capital, e ele vem de um mundo muito sombrio, tanto um mundo obscuro de um comércio de alta frequência, e este tipo de sistema bancário sombrio e a criação do mercado que é feito na zona regulatória, em que tem falhas na lei, e há muitas dessas empresas que existem nesta periferia. E só para explicar um bocado a história. Então é daí que o Sam Bankman-Fried veio da Jane Capital e ele começou a empresa Alameda Research, que é outro desses mercados, em que fazem negociação de alta frequência e até de alto risco económico, e que são muito marginais em termos legais, ou mesmo não legais. E estas empresas existem no meio da ilegalidade, e ele estava envolvido com a sua própria empresa de crypto exchange, ou troca de moedas das criptos, a FTX, e fizeram muito lobby nas Bahamas, onde sentiram que tinham muito pouca supervisão ao regulamento dos mercados. No entanto, foram mais em frente e compraram 10% da IEX Group Incorporation, que é uma stock exchange, e então, vendo que realmente queria partilhar com vocês aqui uma notícia que tem a ver precisamente com a sede das Bahamas e os esquemas que Sam Bankman-Fried fazia. Portanto, nas Bahamas, neste momento, eles conjuraram os ativos e nomeiam uma liquidante para a FTX.com. E o país sede
da Exchange International, foi o primeiro a bloquear parte da FTX em meios crescentes e sinais de stress no império dos ativos digitais, do Bankman-Fried. E FTX.com teve os seus ativos congelados nas Bahamas, onde a exchange de criptomoedas está sediada. E conforme surgem mais sinais de que o império do magnata Sam Bankman-Fried está desmoronando, a decisão de congelar a FTX Digital Markets foi o curso de ação prudente para preservar os ativos e estabilizar a empresa, disse a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas em comunicado. Portanto, a FTX afirmou na quinta-feira que começou a facilitar as retiradas de recursos das Bahamas e, como tal, você pode ter visto algumas retiradas processadas pelo FTX recentemente, pois cumprimos os reguladores, disse a FTX no Twitter. Portanto, isto são notícias que não são muito boas para as criptomoedas, visto que há senhores que andam aqui neste mundo das criptomoedas a tentar fazer um esquema em pirâmide económico. Portanto, o Sam Bankman-Fried, para conseguir ter objetividade regulatória nas Bahamas, eles então depois lançaram um token chamado FTT, que faz parte de todo o esquema do token world, ou seja, do Ethereum, da Cardano, FTT, XRP, Dogecoin, etc. Resumindo, estes criptomoedas são apenas esquemas das tokens e é usado para avistá-lo em outras trocas com esquemas para criar um preço. Portanto, isto explicando um bocado como funciona FTX. Depois, de seguida, começaram a usar os tokens FTT como garantia para comprar ativos como imóveis nas Bahamas, e agora todos os esquemas em pirâmide começaram a ficar sem pistas e foram abaixo com várias quebras seguidas e desapareceram. Então, é muito semelhante ao esquema em pirâmide do Bernard Madoff do banco Lehman Brothers, como se lembram, em 2008, da crise de 2008. E se formos comparar a nível deste aspecto, também é tudo semelhante à crise financeira de 2008, onde o Wall Street, portanto que é a bolsa americana, teve de diluir todos os contratos derivativos. Portanto, pergunto a vocês o que é contratos derivativos? Portanto, representam ativos cujas cotações e preços dependem e derivam de outro mercado mais básico, ou seja, são contratos ou instrumentos financeiros que derivam do valor de ativos subjacentes, portanto, os objetos tais como as taxas de juros, as moedas, as ações, os índices, commodities, etc. E assim, como o esquema foi criado em pirâmide de vários trilhões de dólares e que explodiu depois na crise de 2008, depois teve de haver a ajuda do FED, que é o Banco Central Americano, ou a Reserva Federal Americana, e dos bancos centrais, mais uma vez para resgatar todos os banqueiros honestos. Assim, há muitas semelhanças com a crise de 2008 e há também semelhanças com a crise da SNL, no final dos anos 70 e no início dos anos 80. Portanto, pergunto a vocês o que é SNL. Portanto, foi uma desregularização do sistema monetário internacional e dois choques petrolíferos que aconteceram em 1973 e outro em 1979. E, portanto, tiveram na origem de uma crise económica em início dos anos de 70, travou o ritmo de crescimento nos países industrializados. Portanto, a crise da SNL é uma crise semelhante em que se usou, portanto, o dinheiro federal para apoiar uma fraude. E, portanto, havia um senhor que foi muito famoso na altura, que se chamava William K. Black, que era professor de Direito e diretor da Federal Home Loans, que era o regulador na época e colocou 1000 banqueiros na prisão. Portanto, não vimos nada ninguém com tanta coragem como ele na supervisão e com tanto rigor nos últimos 40 anos. Portanto, nos últimos 30 anos não houve nenhuma supervisão financeira, ou seja, rigorosa, quer nos Estados Unidos ou no mundo em geral financeiro, e por isso, se não se supervisiona ou se faz cumprir as leis, estamos a convidar, portanto, os banqueiros a criar os problemas que estamos a ver hoje. Portanto, os reguladores têm de ter algumas respostas para o que é que está a acontecer neste momento, e assim, ano após ano, temos a continuação de pesadelos bancários com esquemas fraudulentos de várias décadas. Portanto, eu queria-vos mostrar também os sites onde costumo ir comprar tanto o ouro como a prata. Portanto, aqui está o site APMEX, que é um site americano. Se vocês comprarem, portanto, em Portugal ou no Brasil, tem custos de transporte muito mais baratos
do que se tiverem aqui do lado da Ásia onde eu estou. Portanto, é só criar o sign-in ou create account, em que vocês podem comprar tanto ouro como prata, como platino, que neste momento são os commodities que estão a um preço ainda convidativo, mas podem vir a subir muito rapidamente. Portanto, depois é só comprar com o cartão de crédito, aderirem tanto neste site, e também há outro site que eu também costumo ir comprar, que é o site Israel Mint. Portanto, são moedas que vêm de Israel. Portanto, também em termos de transporte também é mais acessível se estiverem em Portugal, em Espanha ou Brasil, do que tiverem aqui do lado da Ásia. Do lado da Ásia há outros sites que também se pode comprar. Portanto, são moedas e até barras muito, muito bonitas, como vocês podem ver. E normalmente também compro ações em toda a parte do mundo com o site boom.com. Portanto, é só vocês, uh, se quiserem comprar online, podem abrir uma conta, como estão aqui a ver, no vosso nome e comprar online, quer em Portugal ou em qualquer parte do mundo onde vocês estejam, com a bolsa americana, a bolsa europeia, inglesa, japonesa, chinesa, de Hong Kong, etc. Portanto, se caso vocês ainda não aderiram ao meu canal, subscrevam o meu canal, façam um like nos meus vídeos e partilhem os vídeos pelo maior número de amigos, pois só repetindo os vídeos novamente e ouvindo é que vocês vão assimilar todas as ideias que vou passando nos vídeos. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo e até para a semana.